Oiê! Hoje vamos falar de Dom Casmurro, essa obra incrível de Machado de Assis. Então vamos começar falando quem foi, de fato, Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis, ele nasceu no Rio de Janeiro no dia 21 de julho de 1839. Foi um escritor brasileiro considerado por muitos críticos, leitores, escritores, um dos maiores, se não o maior nome da literatura brasileira. Ele morreu no dia 29 de setembro de 1908, com 69 anos, deixando para nós uma vasta fonte de conhecimentos. Ele publicou um total de 10 romances, 10 peças literárias, 200 contos, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 contos. Porém, hoje em específico, vamos falar sobre a obra Dom Casmurro. A história gira em torno da vida de Bento Santiago. Ele é um homem muito rico, porém muito solitário, pois sua mulher Capitu lhe trai como seu melhor amigo. Quer dizer, é isso que ele acredita ter acontecido. Então vamos entender o que aconteceu. Bom, a história começa com ele explicando o título da obra. E ele fala que ele estava em uma viagem de trem e que nessa viagem tem um jovem que começa a ler poemas para ele. E por ele já estar velho, ele acaba fechando os olhos em algumas partes dos poemas. Então, o jovem meio que fica estressado com ele, se sente meio ofendido e acaba chamando ele de Dom Casmurro. O nome acaba pegando, então ele deixa por isso mesmo. Bom, em seguida ele começa a contar suas memórias de quando ele tinha 15 anos e Capitu, que é sua esposa, tem 14. Nessa época, eles adolescentes, né, se gostavam muito e tinham uma forte amizade, o que incomodava bastante o agregado da família, o José Dias. E o José Dias, ele não tem uma relação muito boa com a família da Capitu. E é por isso que ele não aprova muito o relacionamento deles dois, sabe? Então ele acaba sugerindo pra Dona Glória, que é a mãe do Bentinho, que já é hora de levar o menino pro seminário. Isso porque a Dona Glória fez uma promessa, quando ele nasceu, de que seu filho seria padre. Então é aí que começam as primeiras complicações desse romance entre a Capitu e o Bentinho. Apesar do casal tentar fugir dessa separação imposta pela Dona Glória, Bentinho acaba indo para o seminário de São José, onde ele conhece o Ezequiel, que se torna o seu melhor amigo. Lá, Bentinho conta pra ele sobre o amor que ele sente por Capitu e tudo que ele pensa sobre ela, sabe? E Ezequiel logo tem uma ideia meio doida de fazer com que Bentinho saia do seminário. Fica vendo a ideia. Para ocupar o lugar do Bentinho, a Dona Glória deve adotar um filho. E para isso, esse filho deveria se tornar o padre, e assim ela não quebraria sua promessa. Desse modo, o protagonista sai do seminário, estuda direito e com 22 anos se torna um bacharel. Em seguida, ele se casa com a Capitu e se tornam felizes para sempre. Quer dizer, bem que podia ser assim. A história seria linda se acabasse aí. Porém, Dom Casmurro não é um livro romântico, mas é uma obra realista. A vida do jovem casal logo se mostra distante de um ideal de felicidade. Depois disso, surgem vários obstáculos. O primeiro problema a perturbar a alegria dos dois é eles não conseguirem terem filhos. Capitu não consegue engravidar de jeito nenhum, e aí eles começam a se frustrar com isso. No meu ponto de vista, é aí que a história começa a ficar meio estranho, porque olha só, eles são grandes amigos do casal Ezequiel, que era o melhor amigo do Bentinho, e a Sancha, que é a esposa do Ezequiel. E eles têm uma filha, e essa filha tem o nome de Capitolina, que é em homenagem a Capitu. Só que não faz muito sentido essa homenagem, sabe? Mas continuando. Para diferenciar uma da outra, eles davam o nome de Capituzinha para a menina. Quando finalmente Capitu conseguiu ficar grávida, eles meio que retribuem a homenagem que eles fizeram a Capitu e batizam o menino com o nome de Ezequiel. Que o Ezequiel, no caso, é o filho do Bentinho com a Capitu. Entenderam? Continuando a história, parece agora que Capitu e Bentinho vão ser felizes para sempre, que vai dar tudo certo. Até que Ezequiel acaba morrendo afogado, e durante o velório do amigo, o sofrimento de Capitu faz com que Bentinho, pela primeira vez, desconfie que a esposa tem um caso com o seu amigo. E a partir daí, a vida do casal se torna um verdadeiro inferno. Pois a desconfiança de Bentinho faz com que acaba toda a felicidade do casal. Ele cria várias paranoias e isso vai gerando um desgaste emocional imenso para os dois. Cheio de paranoias na cabeça, Bentinho acredita que seu filho é muito parecido com o falecido. Então ele adquire a certeza de que seu filho não é seu filho de verdade. E seu desespero é tão grande que em uma ocasião ele está prestes a se matar
com um café envenenado quando seu filho entra no gabinete. Se eu não olhasse para Ezequiel, é provável que eu não estivesse escrevendo esse livro, porque o meu primeiro ímpeto foi correr ao café e bebê-lo. Cheguei a pegar na xícara, mas o pequeno beijava minha mão, como de costume, e a vista dele, como o gesto, deu-me outro impulso, que me custa dizer aqui. Mas vá lá, diga-se tudo. Chamem-me embora, assassino. Não serei eu os desdiga ou contradiga. O meu segundo impulso foi criminoso. Inclinei-me e perguntei a Ezequiel se já tomara café. No entanto, o narrador acaba desistindo do suicídio e do assassinato. Por fim, ele decide falar abertamente com a esposa sobre o que ele estava pensando, e diante das acusações, ela nega tudo. Entretanto, não há mais o que fazer nesse relacionamento, já tinha acabado há muito tempo. Assim, Bentinho resolve mandar Capitu e Ezequiel para a Europa de forma a manter as aparências. Com isso, ele se torna essa pessoa solitária e desacreditada da vida. E aí a história termina assim, com esse mistério se Capitu é ou não uma traidora. E a gente nunca vai poder ter certeza e falar com certeza de que ela é ou não. Porque a história toda se passa com o olhar do Bentinho. E a gente não tem uma visão além da dele. Então o que ele está falando ali se torna de fato uma verdade. Porém, não é uma verdade. Porque os sentimentos deles podem ter atrapalhado no julgamento dele em relação a tudo que estava acontecendo. Bentinho é um advogado. E ele não se torna uma pessoa muito confiável. Ele pode muito bem ter omitido ou ter revelado informações de maneira tendenciosa, como uma forma da gente acreditar na teoria dele, sabe? Então, esse é o grande mistério do livro e é isso que torna ele tão bom, porque você pode criar vários finais. A Capitu é ou não é uma traidora? Eu desafio você a ler Dom Casmurro e me dar essa resposta.